Boa tarde! Está começando agora o Boletim Legislativo. O programa desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, está recheado de informação do trabalho do Legislativo e também da nossa cidade. Vamos aos destaques? Pauta da sessão. Acompanhe quais serão os principais assuntos debatidos em plenário. Lei do salário mínimo completa 90 anos de história no Brasil. Política garante acesso básico e dignidade aos trabalhadores? Te explicamos melhor já já. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, acontece a segunda sessão do ano. Nas sessões ordinárias de quinta-feira, a discussão é feita em torno de projetos de lei, emendas, leis complementares, decretos legislativos e resoluções. Durante a análise dos projetos, cada vereador também tem a oportunidade de se manifestar. E a partir de agora, você confere a pauta do dia, com os principais assuntos que serão tratados em plenário. Olá, Júlia, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Exatamente, a sessão desta quinta-feira tem na pauta projetos que impactam diretamente a população. Entre as matérias, 2 tramitam em rito urgente. Um deles é o pedido da Prefeitura para contratar um empréstimo de 225 milhões de reais com o BNDES. Segundo o Executivo, o dinheiro vai para modernizar a gestão pública, integrar sistemas e melhorar tecnologias na saúde, educação e segurança. Já em rito ordinário, os vereadores analisam o projeto do vereador Marcão da Academia, que propõe a criação do Centro Oncológico Municipal. O objetivo é concentrar todo o tratamento de câncer na cidade, desde exames até acompanhamento psicológico, em um só lugar. Outra matéria, do vereador Milton Vieira Filho, trata da modernização do transporte público. O projeto ele prevê a inclusão da bilhetagem eletrônica ao transporte alternativo. Desta forma, facilita o pagamento da tarifa ao usuário. Na educação, um projeto do vereador Renato Santiago cria o programa São José Redação Nota 1000. A iniciativa é oferecer curso de forma gratuita para os estudantes da rede pública que estão se preparando para o Enem. Ainda nessa área, o vereador Fabião Zagueiro propõe o programa Jovem Cientista. O projeto ele quer buscar talentos em ciência e tecnologia que estão dentro da rede pública em vulnerabilidade social para poder, então, incluir dentro do campo da ciência. No campo social, o vereador Sena propõe o apoio ao empreendedorismo para mães atípicas. Já o vereador Roberto do Eleven pede que o atendimento nos órgãos públicos eles sejam adaptados com símbolos, imagens e linguagem simples para as pessoas que são analfabetas. Fechando a lista, o vereador Carlos Abranches apresenta diretrizes para adaptar a cidade às mudanças climáticas, uma pauta ambiental importante também. Lembrando que a pauta da sessão ainda inclui nomes de ruas e honrarias e, claro, você confere tudo isso no site da Câmara Municipal, no ícone das sessões. Júlia, devolvo ao estúdio, um forte abraço. E lembrando que você pode assistir todas as sessões aqui na TV Câmara ou no nosso canal do YouTube, ao vivo, no endereço @TV Câmara SJC. Ainda sobre o trabalho do Legislativo, agora é momento de conhecer 2 novas regras que entraram em vigor na nossa cidade. Confira no quadro Agora é Lei como elas contribuem para o desenvolvimento de São José. Agora é lei, o Parque Vicentina Aranha poderá ampliar as atividades oferecidas à população aos domingos. Essa é a meta do programa No Domingo a Rua é Nossa, fruto de uma lei aprovada na Câmara. A ideia é fechar o tráfego de veículos na rua frontal do parque para a realização de shows,
apresentações artísticas e culturais, atividades lúdicas e de lazer, além de serviços e opções de gastronomia. Com a iniciativa, o poder público espera aumentar o número de pessoas que frequentam o parque e tornar o local ainda mais acessível à população. Consequentemente, a nova legislação também incentiva e promove a cultura joseense e o comércio local. Agora é lei. Já está em vigor a lei que estipula sanções para pessoas flagradas consumindo drogas ilícitas em locais públicos. De acordo com a nova legislação, todos os espaços públicos externos estão contemplados pela medida, incluindo ruas, avenidas, rodovias, praças, pontes e até mesmo áreas comuns de prédios e órgãos públicos. Para fins de repreensão, a lei impõe que o uso de entorpecentes nesses locais será considerado uma infração administrativa passível de multa e outras imposições. Os responsáveis pela fiscalização seriam os agentes da Guarda Civil Municipal, mas estão previstos convênios com a Polícia Militar. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Bom, agora vamos falar de uma lei que completou 90 anos em 2026. A Lei do Salário Mínimo. Uma das políticas sociais mais importantes do Brasil, a legislação foi criada para garantir o básico para a sobrevivência do trabalhador, como acesso à alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O salário mínimo faz parte da vida de milhões de brasileiros. Segundo o censo de 2022, cerca de 35 milhões de trabalhadores, ou seja, quase um terço da população ocupada, recebem até um salário mínimo no país. Hoje estabelecida, essa política criada durante o governo de Getúlio Vargas vem de um momento diferente da relação entre Estado, empresariado e trabalhadores. Ele vai tentar justamente trazer esses trabalhadores para a órbita do Estado, se colocando como protetor dos interesses dos trabalhadores, regulando, controlando, tanto que esses trabalhadores tinham direitos, né? Mas a questão da greve, isso tudo vai sendo esvaziado, né? O movimento de contestação tira dos patrões a possibilidade de negociação direta, né? O Estado se coloca como esse mediador, né? E aí, é claro, né, o Estado que até então é visto como algo que simplesmente defende o interesse do patronato, passa a ser visto como uma instituição que defende e promove leis trabalhistas. E a cabeça desse Estado, é claro, o Vargas, né, que já começava aí a construir o que mais tarde se converte no mito do pai dos pobres, né? Instituído em 1936, ele tinha um objetivo claro: garantir condições básicas de subsistência ao trabalhador, como alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte. Desde então, o DIEESE acompanha a evolução do salário mínimo. Criou a chamada Comissões do Salário Mínimo Regionais. Essas comissões, elas foram... Quem participou dessas comissões? Representantes dos empregados, empregadores e do governo, com suporte de um serviço de estatística e previdência do trabalho. Isso, estou falando para vocês, lá na década de 1930, né? Responsável por levantar os dados daquilo que foi sinalizado na Constituição de 34. Porém, isso começa a criar uma forma efetiva em 1938, quando foi efetivamente regulamentada. E começou a valer para valer, sabe quando? Em 1940, com o valor estabelecido. Só que quando foi estabelecido esse valor foi estabelecido com 14 valores de salário mínimo, fruto de 50 subdivisões. Então, o salário mínimo, de uma forma mais sintética, ele surge a partir dessa pesquisa feita em 50 regiões, sub-regiões do Brasil, foi uma atribuição de uma comissão tripartite, mas a gente precisa lembrar que, na época, o governo Vargas era um governo mais linha dura, centralizador, né?
Hoje, o valor é único. Neste ano, subiu R$ 103 e passou para R$ 1.621, um reajuste de 6,8% em relação ao ano anterior. O novo valor começou a ser pago em fevereiro, referente aos salários de janeiro. Em 2026, a Política Nacional do Salário Mínimo completa 90 anos. Ela segue como um dos principais instrumentos de garantia de renda no Brasil. E é aqui no supermercado que o salário deixa de ser um número. Em meio às prateleiras e produtos e tantas possibilidades, cada centavo conta. Na matemática das compras, toda estratégia vale na hora de chegar a um bom resultado. Então, só o básico entra na conta. Arroz, feijão, itens de higiene, nada de supérfluos. E toda fórmula é válida. A Renata, por exemplo, está aqui toda semana. Porque, assim, entra algumas promoções da semana e a gente aproveita as promoções, né? Infelizmente, não dá para contar com o salário mínimo, não. Ao longo dos anos, o salário passou por mudanças. Hoje, o reajuste segue uma política de valorização que leva em conta dois fatores: a inflação acumulada, medida pelo INPC, e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5%. Além de garantir renda, o salário mínimo também influencia aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Por que o salário mínimo, né, hoje, por exemplo, 1.621? Então, por que não coloca 7.000, que é o estudo do Diese, né? Então, esse é um problema sério, porque nós temos alguma coisa ligada ao salário mínimo. E essa coisa é do governo, que é a questão do INSS, que são as aposentadorias, né? Não só as aposentadorias, mas todos os benefícios, né, que o governo dá para a população, está atrelado ao salário mínimo. Então, se ele aumentar muito o salário mínimo, aí a despesa do governo vai lá para cima. 90 anos depois da criação do salário mínimo, o desafio permanece: equilibrar crescimento econômico, valorização do trabalho e condições dignas de vida. Nós do Diese temos uma metodologia, respeitando a pesquisa de orçamentos familiares, em qual nós estabelecemos o valor necessário, cumprindo a gente chama de salário mínimo necessário. Esse valor estaria hoje na casa de R$ 7.106. Esse valor, normalmente, traz complexidade quando nós falamos dele. Mas o que é importante no meio de tudo isso é que nós percebemos na prática que o valor de salário mínimo ainda não é suficiente, independente desse valor de R$ 7.106. Antigamente você tinha um aumento do salário mínimo, às vezes apenas inflação. Agora você sempre tem um ganho real. Eu acho que isso foi muito interessante. Então o aumento do salário mínimo todo ano, ele é a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, que é o aumento real. E esse ano eles tiveram 2,4% de aumento real, quer dizer, repõe a inflação e mais 2,4%. Então isso ajuda, né? Isso vai melhorando. Agora o ideal ainda não é, obviamente. O novo salário mínimo de R$ 1.621 começou a ser pago em fevereiro e promete movimentar a economia brasileira. No entanto, o aumento também traz um desafio fiscal e deve causar impacto nas contas da Previdência Social, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No Boletim Entrevista, vamos entender melhor como esse reajuste afeta aposentados, pensionistas e a sustentabilidade das contas públicas. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. O governo federal anunciou o novo salário mínimo deste ano de R$ 1.621. Segundo o Diese, o reajuste deve injetar mais de 80 bilhões na economia, mas também aumentar os gastos da Previdência em cerca de 39 bilhões. Para entender o que muda na prática e quais são os impactos desse aumento, nós conversamos com a Shirley Prado, advogada previdenciária. Shirley, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Shirley, para a gente começar, na prática, o que muda no dia a dia de quem recebe um salário mínimo? Quando você está falando na questão da pessoa que recebe o benefício previdenciário, ele vai aumentar tanto quem é facultativo, o MEI, ou uma aposentadoria que recebe um salário mínimo. E por que o aumento do salário mínimo impacta diretamente os gastos da Previdência? Vou pegar até o mesmo exemplo do MEI.
Porque nós sabemos que os segurados, eles podem fazer as suas contribuições de 20% do salário mínimo, 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado. O MEI é 5%. E ele, automaticamente, também vai receber um salário mínimo. Então, acaba as contribuições não acompanhando os mesmos valores de quem está recebendo. E esse aumento que a gente está falando, você deu até exemplos, ele preocupa as contas públicas ou já está dentro do planejado pelo governo? Embora existam várias fontes de custeio, né? Então, a empresa ela recolhe, o trabalhador recolhe, o autônomo recolhe, o MEI recolhe, mas existem muitas prefeituras menores que elas também pagam seus funcionários só com salário mínimo. Então, todo aumento que ocorre realmente impacta, né, no orçamento daquele município. E quando nós estamos falando no Brasil, né, então nós temos muitos benefícios previdenciários de um salário mínimo. Nós, infelizmente, não estamos tendo aquele recolhimento, né, na mesma proporção de quem recebe o benefício. E além da Previdência, que efeitos esse ajuste do novo salário mínimo traz para a economia como um todo? Eu temo que não há esse ajuste, sabe, esse equilíbrio atuarial, né? Porque a gente que trabalha há tantos anos na área, nós sabemos assim que sempre a gente fala o custeio, né? E aí você tem ali a concessão. Só que nós estamos vendo a diminuição, né, da população ativa, né, que faz as suas contribuições, ou infelizmente a gente está com uma parcela da população também que não está contribuindo, e tem um aumento, a população está, né, a gente tem muito auxílio-doença, que hoje é os benefícios por incapacidade temporária, nós temos, embora os benefícios assistenciais, eles não é benefício, né, que eles não contribuem, mas eles recebem um salário mínimo. Então, tudo isso impacta. Então, a gente tem esse temor de não ter a mesma quantidade de valores que entra, né, com os benefícios que são concedidos com esse valor. E Shirley, pensando no envelhecimento da população que a gente vê aí cada ano mais avançando, esse modelo de reajuste do salário mínimo ano a ano, ele é sustentável para o futuro? Ele é necessário para que a população possa ter, né, condições de sobreviver, mas para contas públicas é algo que a gente se preocupa. Shirley, durante a nossa entrevista você comentou que muitas pessoas não estão contribuindo aí com a Previdência. Qual que é a importância das pessoas contribuírem, já que muitas delas vão precisar desse auxílio aí ao longo da vida? Uma das maiores preocupações que eu sempre oriento as pessoas só olham a aposentadoria, mas a aposentadoria é o fim de uma jornada contributiva. Você precisa, de repente, de um auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Você pode pedir um auxílio-maternidade para as mulheres, né? Pode ter uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte. Porque se você não estiver na qualidade de ser curado, você pode ter contribuído muito tempo, mas você não vai ter direito a esse benefício. Agora, imagina a pessoa que nunca contribuiu. E hoje as pessoas falam assim, é bobeira contribuir. Não, não é. Mesmo que seja por um salário mínimo, mas você vai ter uma segurança, porque o INSS nada mais é do que um seguro. Então, a importância de você contribuir corretamente aí para você ter uma aposentadoria. Shirley, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Continuamos o boletim com a nossa agenda de serviço. Se você busca por uma vaga de emprego, o PAT oferece oportunidades em diversas áreas. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, administrador de fundos e carteiras de investimento, almoxarife, aplicador de asfalto e impermeabilizante, assistente de logística de transporte, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, azulejista, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, controlador de acesso, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista, eletricista auxiliar, eletricista de instalações comerciais e residenciais, eletrotécnico, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras,
estoquista, instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, líder de produção no acabamento de chapas e metais, massoterapeuta, mecânico de motor a diesel, mestre de seção de usinagem, montador de veículos, motorista de caminhão guincho, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de ponte rolante, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, professor de jardim de infância, repositor de mercadorias, servente de obras, técnico eletrônico, técnico em nutrição, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno, vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Agora uma notícia importante para quem utiliza o sistema público de saúde da nossa cidade. São José dos Campos adotou novas diretrizes para emissão adequada de atestado médico nas unidades de urgência e emergência da rede municipal. A medida visa reduzir demandas motivadas unicamente pela solicitação de atestado médico, o que acaba prejudicando os demais pacientes. De acordo com a Prefeitura, a alta concentração de emissão de atestados acontece às segundas-feiras. E quem traz mais detalhes desse novo protocolo para a gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Edu. O que muda na prática? Oi, Júlia, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui pelo Boletim Legislativo. Hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre atestado médico. Algumas coisas mudaram aqui na rede municipal de saúde e para explicar para a gente melhor o que está de diferente nessa questão da emissão dos atestados, eu estou aqui com o Jorge Zenha, que é secretário de saúde. Jorge, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente, explicasse o que mudou nessa emissão dos atestados. Boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiramente, nós começamos com uma campanha sobre o atestado responsável, ou seja, das pessoas utilizarem um equipamento de urgência e emergência de forma correta, principalmente para atender o paciente, aquele que mais precisa de um atendimento prioritário à sua saúde. Por isso a gente lança a campanha do atestado responsável e, em paralelo, também normatiza, dando mais respaldo ao médico para que ele, sim, defina a emissão do atestado ou uma declaração de comparecimento na sua avaliação de caso, dando mais respaldo ainda ao médico, principalmente por aquilo que nós fomos acompanhando ao longo de 2025, que é uma demanda mais ou menos de 30%, principalmente às segundas-feiras, de pessoas que estavam buscando as nossas unidades para conseguir um atestado e acabar folgando ali durante o dia. Legal. O que muda nessa questão do atestado e dessa declaração de comparecimento? Qual que é a diferença entre os dois também? A declaração de comparecimento, ela vai ali colocar na sua declaração o momento que você esteve ali naquela unidade de urgência ou de emergência. 1 hora, 2 horas, 3 horas, na plenitude do seu atendimento. Já o atestado, ele visa exatamente o afastamento clínico ou laboral por você não conseguir exercer as suas funções de trabalho, o que pode dar um atestado de período, de mais de um período, justamente para preservar a saúde daquele paciente. Legal. Tem alguma orientação mais direta assim, para o corpo médico do município? Como é que isso foi repassado para eles também? Nós fizemos todo um treinamento com as nossas unidades de urgência e emergência, os hospitais e as UPAs. Os médicos todos foram capacitados, assim como as coordenações, gerências das unidades, os serviços também de recepção, para que informassem toda a população e também estão anexados nas paredes, das recepções, nos painéis de senha, também a questão do atestado responsável. Legal, é bom também para poder alertar a população, que não quer dizer que o atestado não vai ser mais emitido de jeito nenhum, né? Como é que isso vai funcionar também? Sem sombra de dúvida. O paciente continua na sua mesma rotina, em qualquer necessidade de utilização das unidades de pronto atendimento ou dos hospitais, basta o seu deslocamento, seja deslocamento direto ou numa necessidade chamando o SAMU, para isso nada muda. Legal, para a gente ir finalizando, essa campanha de conscientização ela está sendo realizada só nas UBSs? Como é que está funcionando também? Elas ficam apenas concentradas na rede de urgência e emergência, ou seja, nas UPAs e nos hospitais. Também nas unidades básicas também, mas lá a gente já trabalha com demandas espontâneas e também com a agenda de consultas. E nisso nós não temos a questão de atestados emitidos erroneamente. Maravilha, Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui, a sua participação. Então é isso, Júlia, a gente sempre fala aqui para a turma ter essa atenção, tomar cuidado com isso também e, claro, fazer essa parte dessa campanha desses atestados conscientes por aí. Volto com você, Ju.
Obrigada pelas informações, Edu. É muito importante ter consciência no momento de procurar as unidades de urgência e emergência da cidade. Buscar atendimento apenas para solicitar atestado pode prejudicar quem realmente precisa de cuidados. O boletim está quase no fim, mas antes, vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta e sexta-feira? Veja na nossa previsão. A tarde desta quinta-feira será de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 25 graus e mínima de 19. Amanhã, quarta-feira, sol entre muitas nuvens pela manhã. Pancadas de chuva pela tarde e pela noite. Máxima de 28 graus e mínima de 19. O boletim desta quinta-feira fica por aqui. Não esqueça que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem sessão na Câmara e você pode acompanhar o trabalho em plenário ao vivo no nosso canal do YouTube. Amanhã estou de volta. Até lá!